Doutora Drag! Se você chegou até aqui, você está no Doutora Drag. E se você quiser nos ajudar, curta, compartilhe, me siga em todas as redes e apoie o nosso projeto. É apoia.se/HoraQueer. Com esse dinheiro a gente paga edição, intérprete, produção do nosso podcast chamado Hora Queer, tudo que a gente tem dentro do projeto Doutora Drag. Então você pode nos apoiar em apoia.se/HoraQueer ou PicPay, que é Dimitra Vulcana, ou Pix, que é doutoradrag@gmail.com. É isso, bora pro nosso vídeo de hoje. Ei, gente, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e o espaço cedido. É um tema importante, afinal, a realidade no Brasil é extremamente desigual. Mas antes eu preciso me apresentar aqui para vocês. Eu sou Dimitra Vulcana, eu acho que vocês devem ter percebido que eu também sou drag queen. Sou professora da rede de educação pública, da educação pública no ensino médio e também no curso de administração, doutora em ciências da saúde, bioestatística, ecossocialista e eu sou youtuber também no canal Doutora Drag. Bem, meritocracia, e aí ao invés da gente falar, eu vou já pegar o termo, eu vou contar uma história curta para vocês e daí podemos pensar no conceito e na aplicação. Eu sou, além de professora, uma gamer e como boa gamer, eu queria imaginar com vocês aqui hoje um cenário distópico, que quando você liga lá seu console ou seu computador, você vai ser automaticamente transferido para esta realidade. Você vai começar este jogo e ele, inclusive, é um campeonato. Muito bem. Além de você, vamos ter várias pessoas conectadas no jogo ao mesmo tempo, porém o sistema vai trazer pontos de partida distintos para cada jogador. Tem um jogador lá dos Estados Unidos que vai começar, por exemplo, com 200 mil moedas. Você vai começar com apenas 50. Outra jogadora vai começar com 1.000. E assim por diante, várias pessoas conectadas com vários pontos de partida. Além das moedas, existem vários elementos que poderão dar vantagem ou desvantagem. O que podemos, então, esperar desses resultados? Se isso fosse um experimento, e claramente, pensando aqui eu estou sendo reducionista, a gente teria uma diversidade de resultados. Veríamos pessoas que chegaram numa colocação ali super interessante do jogo, mas não se esforçaram nada. E aí, os casos que começaram em desvantagem tiveram péssimos resultados. E aí a gente tem aqueles casos isolados de pessoas que tiveram ótimos resultados, apesar de todos os pesares. É o que chamamos de exceção. E é exceção mesmo, porque são poucos casos. E por que eu estou ilustrando isso para vocês? Primeiro, porque é um vídeo curto e não dá para a gente aprofundar, mas a gente pode entender a meritocracia como esse grande jogo de pontos pelo seu desempenho, por exemplo. E, logicamente, eu estou sendo reducionista aqui e eu peço desculpa. Mas veja só, essa é a realidade que vivemos. É uma sociedade que tenta te cobrar individualmente e te responsabilizar pelo seu desempenho. Mas seu sistema de pontos é todo desigual. E para entender essa desigualdade, a gente pode pensar, por exemplo, as questões de racismo, LGBTfobia, violência de gênero, capacitismo e, principalmente, o abismo social existente entre classe dominante e classe trabalhadora e assim por diante. Agora, pensando aqui que a gente já entendeu esse conceito e vê como ele pode ser cruel com algumas pessoas, a gente precisa entender que a ideia, só a ideia de existir um debate que divide as pessoas sobre a meritocracia já é um indício de problema da existência e aplicação desse termo na nossa sociedade atualmente. Inclusive, olha só, estamos passando por tempos extremamente difíceis nesta pandemia, em que essa desigualdade e a morte das pessoas estão escancaradas. Discursos rasos e promessas falsas, elas não deveriam mais colar. A ideia, de adotar um discurso meritocrático no Brasil não faz sentido, mas ela foi naturalizada ao longo dos anos. É estranho a gente pensar por que muitos percebem o óbvio e outros não. Mas, na realidade, tudo, gente, tem um grande verniz e o que eu chamo isso é de ideologia. Pois bem, o tio Carlinhos, como minha amiga Rita Morrante gosta de chamá-lo carinhosamente, ele disse que a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. E aí as pessoas interpretam isso apenas em termos econômicos, mas esqueceram que também isso atinge as nossas subjetividades. E elas estão banhadas em ideologia. E ela é neoliberal.
Imagine o mundo das pessoas, ele é visto, imagine como se fosse um filtro que modifica a percepção da realidade. E a ideologia faz isso. Por isso, estranhamente, a gente vê pessoas em uma situação difícil, mas com esse discurso. Ela está lá defendendo um sistema que está todo dia configurado para atacá-la. Esse sistema também vai se apresentar muito aberto a abraçar a diversidade, mas também não foca na raiz dos problemas. E é o que realmente está causando essa desigualdade. É como se fosse um amortecedor para todo mundo evitar de quebrar aquele videogame lá do jogo que eu falei lá no início. E com isso, a gente vê pessoas contra pessoas, indivíduos contra indivíduos, e não um jogo que estão... Elas não vão ver o sistema que elas estão inseridas, né? Falar sobre meritocracia no Brasil é cruel. Imagina você virar para uma pessoa e relatar que o problema financeiro que ela está tendo é culpa dela. Ela não se esforçou o suficiente. O cenário mais ideal para a gente falar sobre isso seria um cenário que a gente tivesse uma sociedade em que aquela máxima fosse regra, a cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo as suas necessidades. E bem, esse cenário, ele parece, mas ele não é utópico. E como dizia o amigo do Galeano, né, o Fernando Birri, as pessoas confundem, inclusive, essa frase como se fosse do Galeano, mas não é. Ele fala sobre a utopia como um horizonte. A utopia está no horizonte e eu nunca vou alcançá-la. Porque se eu caminho 10 passos, a utopia vai se distanciar 10 passos. E eu sei que jamais poderei alcançá-la. Mas a utopia serve para caminhar. Enfim, esse pensamento conservador, ele tenta desqualificar a luta contra a desigualdade. Safatli, por exemplo, nos diz que o que se prega por aí é que a diversidade de talentos ela é respeitada. Pessoas sensatas deveriam ser contrárias à meritocracia. Como assim? Mas a gente sabe, né, que esse é um verniz cínico, que quando o assunto é abordado sem a luta contra a desigualdade não tem nada. Então, trazer todo esse assunto sem mostrar o problema na raiz não vai promover o desenvolvimento individual de cada pessoa na sociedade. É isso, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pelo convite.